Fala meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa, da Trimais, da maior agência de marketing jurídico e tecnologia do país. E hoje eu quero falar para você, com base nesse título aqui, dê adeus às planilhas, organize, aumente as suas conversões, as suas reuniões e seus fechamentos de contrato, né? Gere mais negócio. Como é efetivamente, né? Da onde que vem isso? Como é que a gente traz isso para os escritórios? Bom, eu já falei anteriormente sobre automação de marketing. Existem várias ferramentas bem conhecidas no mercado, entre elas a RD Station, SharpSpring, Lead Loggers, que são ótimas ferramentas e que ajudam a organizar o escritório. O que efetivamente elas fazem, certo? Basicamente, elas eliminam as planilhas, né, que é bem comum, elas conseguem centralizar a informação. Então, imagine que assim, no seu grande escritório, aí, todos os advogados colocam a oportunidade de negócio, o contato, o lead, enfim, no mesmo lugar, no mesmo sistema. E aí aquele sistema passa a gerar relatórios. Então, ele vai dizer para você no final do mês, olha, vocês cadastraram aqui 100 oportunidades, estão nesse, né, ou naquele estágio, e saíram, né, deste funil aqui, tá, do meu relatório, 5 negócios que foram fechados, que os advogados apontaram. Então, vocês tiveram aqui de conversão, vamos colocar aqui de 100 oportunidades, 5%, certo? Ele começa a te dar estatísticas de forma automatizada. Agora, imagine o seguinte, e aí tem uma outra função que essas ferramentas também fazem. Toda vez que você cadastrar um lead ali, tá? Você combina com os seus advogados, com o seu time comercial ali, com o seu time jurídico, olha, todo mundo sobe para a mesma ferramenta, porque essa ferramenta ela vai estar configurada para fazer um contato semanal com aquele cliente, mantendo o relacionamento, e aí abre um parênteses, de acordo com o senso de urgência. Que você deve ter no seu escritório, naturalmente, clientes que fecham mais rápido um contrato e clientes que podem levar 3, 6 meses, até um ano para fechar um negócio, né? Muito no tributário acontece isso. Então você tem que manter aquela relação, e as ferramentas de automação de marketing jurídico servem exatamente para isso, para evitar que você tenha que ir lá fazer manualmente isso. Então elas ajudam a manter o relacionamento para gerar mais reuniões, naturalmente, de acordo com o perfil do seu cliente, e para no final gerar mais negócio, certo? Esse é o principal compromisso delas. Agora vem um ponto importante. Na prática, como é que funcionaria essa ferramenta dentro do seu escritório, tá? Então, como eu falei, você vai lá e combina com seus advogados. Todo mundo vai incluir dentro do seu CRM, certo? Esse CRM, ele tem o que a gente chama de pipeline ali, tá? É muito comum ferramentas como Pipedrive, né? Você já deve ter visto falar sobre isso, que usa um método chamado Scrum. O que é esse método chamado Scrum? Você define em que momento, em que estágio está esse cliente. Então tem cliente, por exemplo, que entra em contato e ele está no estágio ainda de gerar um relacionamento, de entender sobre aquilo, ele não marcou a reunião, certo? Você está no estágio de namoro, de convencer ele a vir até o seu escritório. Depois você tem o estágio aqui, simplificando, tá? Que é o estágio reunião. Então você fez uma reunião e aí o cliente entra naquilo que a gente chama de limbo até fechar o negócio, certo? Até fechar o contrato. Esses estágios aqui o estágio pré-reunião, certo? Esses estágios aqui, é possível automatizar isso, com base no que eu falei há pouco, pela ferramenta de automação. Por quê? Como é que você faz isso? Então vamos imaginar o seguinte, o cliente que entra aqui, está no estágio pré-reunião, de um assunto relacionado à questão tributária, tá? Ele está com dúvida lá sobre uma restituição, ou um advogado, ou uma empresa está com uma dúvida com relação a um processo trabalhista. Quais são as dúvidas comuns para esse camarada e que guardam relação com outras diversas empresas que têm o mesmo problema? Então, certeza que se você listar, você vai conseguir entender. Por exemplo, o cara deve perguntar para você quanto tempo demora esse processo, quanto eu posso ter de resultado, certo? Quanto eu vou precisar investir. Todas as dúvidas, geralmente, tá? As dúvidas são possíveis mapeá-las, é possível mapeá-las e entregá-las de forma padronizada. Então, o que é que a gente faz? O que é que a ferramenta faz? Ela vai mapear essas dúvidas com você, tá? Através de um consultor que vai acompanhar esse resultado e vai começar a produzir conteúdo, que é com técnica, que a gente faz isso com copy, dizendo para o cliente. Então, toda vez que entra um cliente, por exemplo, de ordem tributária, você vai colocar ele nesse pré-reunião com base nas dúvidas que você já sabe que são comuns daquele público-alvo. E aí essas dúvidas começam a ser enviadas para ele de forma automatizada. O que isso mostra? Mostra que o seu escritório é organizado, que o seu escritório está entregando informação relevante, porque isso foi preparado. Agora imagine, você tem que fazer isso manualmente, você tem um grande escritório, tá? Todas as dúvidas de ordem trabalhista, tributária, civil, administrativo, é um baita de um trabalho. Então é exatamente isso que essas ferramentas fazem. A geração de conteúdos não é comum entre elas, eu conheço apenas a Connect ADV que faz isso, que gera o conteúdo, tá? Que tem um consultor, um advogado, inclusive, que entende tecnicamente sobre o assunto e que ele senta com você e diz assim, puxa, doutor, quais são as dúvidas comuns deste serviço que você oferece? Tá? O que geralmente os clientes perguntam, o que é comum, que é padrão? Puxa, legal, é isso, aquilo. Então eu vou produzir textos sobre isso em uma sequência lógica, objetivando trazê-lo para a reunião. E depois que eu trazer ele para a reunião, eu entro numa outra etapa de dúvidas para quê? Para fechar o contrato, para gerar o negócio. É exatamente isso que
uma ferramenta de automação faz, e é por isso que a gente fala dê adeus às planilhas, porque aqui você consegue ter muito mais efetividade, né, a partir desse sistema de automação. Bom, resultados que nós já tivemos, já conseguimos aqui emplacar 68% mais reuniões, tá, para escritórios e gerar mais 48%, 49% em geração de contrato. Obviamente que isso não é uma regra, vários escritórios, depende muito do trabalho conjunto, de eles alimentarem, de eles serem rápidos para isso, tá? Então a gente tem casos aqui que o percentual é muito menor e, naturalmente, você consegue, a partir de um trabalho com um consultor, com uma pessoa entregando em resultado. Imagine que assim, todo final do mês a pessoa chega lá e fala para você assim, olha, doutor, vamos supor aí que você seja, né, o comandante aí do escritório, o advogado-chefe. Esses advogados aqui cadastraram X oportunidades cada um. Só que só esse aqui fechou negócio. Esse aqui, ó, tá tudo em aberto ainda, tá? Ele não ligou, ele não alimentou, ele não falou mais nada dessas oportunidades que ele cadastrou. E aí você começa a ter um relatório gerencial para sentar com a tua equipe e dizer assim, e aí, como é que tá esse negócio aqui? Vamos trabalhar em cima disso? Por que não fechou esse cliente aqui? O que está faltando? Isso é, naturalmente, um processo comercial, é um fluxo comercial que você tem que ter no seu negócio, que você tem que ter no seu escritório, para certamente ter mais resultado, para certamente ter mais reuniões e fechar mais negócios. Bacana? Espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado. Isso faz parte de um método, tá? Eu estou trazendo de forma bastante simplificada, sem muita questão técnica aqui, para que você possa entender como essas ferramentas funcionam e quem sabe não é a hora de você, com base em todo o volume que você tem no seu escritório, implementar isso para gerar mais negócio e naturalmente você crescer. Legal? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, esse assunto é um pouquinho mais técnico, eu vou ter o maior prazer em te orientar. E também não deixe de acessar o blog, que tem sempre muita informação sobre isso. Eu falo muito sobre essas técnicas aqui para você colocar em prática, caso você já tenha um sistema como a RD Station, enfim, como grandes sistemas desses para implementar aí no seu escritório. Combinado? Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, hein? Um abração, até lá!